Queridos, a paz do Senhor. Você está com ânimo ainda para receber mais de Deus? É verdade mesmo? Quem trouxe a Bíblia? Levante ela bem alto assim, a sua Bíblia. Pode ser no celular, no tablet, no iPod, no iPin. Cadê as Bíblias? Cadê? Levante. Deixa eu ver. Que maravilha. Muito bom. Eu quero rapidamente que você abra a sua Bíblia, sem perca de tempo, lá no Antigo Testamento, livro dos Juízes, capítulo 15. Graças a Deus. Hoje eu vim muito animado para falar o que Deus pôs no meu coração para dividir com a ICP, essa igreja maravilhosíssima que Deus plantou na cidade. E eu quero tributar a Deus minha gratidão por mais um ano, o bispo lembrar de nós, e é sempre uma alegria vê-lo, pastora Damares, toda a equipe ministerial. E para esse ano Deus nos deu o privilégio de estar reunidos todos aqui, eu e minha esposa, nossos 3 filhos. E eu nunca te falei isso, bispo, o Danielzinho, que é o menor, sempre quando a gente está passando por aqui, ele que tem 5 anos, ele fala assim: a igreja do bispo, a igreja do bispo, a igreja do bispo, a igreja do bispo. E ele nem subiu aqui, já foi direto para o departamento infantil, e é uma igreja abençoadíssima. E eu trouxe esse ano alguns meninos que congregam com a gente lá, chegaram quase agora. O Gustavo, fica de pé, Gustavo, o Derek, fica de pé, Derek, e também, eu esqueço o nome delas, Mariana e a Júlia, né? Jennifer, fica de pé. Esses 4 jovens servem a Deus conosco ali, na nossa igreja, e vieram receber o que Deus derrama todo ano aqui na ICP. Então nós queremos louvar a Deus pela vida de cada um de vocês. Você achou Juízes 15? Vamos ler alguns versos a partir do 14. Vindo ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro jubilando. Porém o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que estão queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Verso 15: achou uma queixada fresca de um jumento, e estendendo a sua mão a tomou e feriu com ela quantos homens? 1000 homens. 16: então disse Sansão. Quem disse? Olha o que ele disse: com uma queixada de jumento, um montão, 2 montões, com uma queixada de jumento, feria 1000 homens. E aconteceu que, terminando ele de falar, lançou a queixada da sua mão e chamou aquele lugar Ramate-Leí. Ramate-Leí. Vamos dizer junto? Ramate-Leí. Olha para mim rapidinho, já introduzindo. Ramate-Leí foi o nome que ele deu para aquele ambiente, e significa Monte da Queixada. Vamos continuar lendo. Verso 18. A gente pode ler junto o verso 18? Vamos utilizar aqui no telão, que fica melhor, fica mais conjunto. Vamos lá, gente, verso 18. 1, 2, 3. E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: pela mão do teu servo, tu deste esta grande salvação. Morrerei eu, pois, agora de sede, e cairei na mão desses incircuncisos? E a gente lê agora o verso 19. Escute. Então o Senhor fendeu a caverna que estava em Leí, e dela saiu água,
e bebeu, e o seu espírito tornou e foi ativado. Deixa eu ler de novo. Ele bebeu da água, o seu espírito tornou, e em outras versões diz que ele foi reanimado, reativado, ativado, pelo que chamou o seu nome, a fonte do que clama. Mas no original quer dizer Enacoré. Essa expressão, a fonte do que clama, no hebraico quer dizer Enacoré. Gostei disso. Enacoré. Vamos falar junto? Enacoré. Só as vozes masculinas. 1, 2, 3. Enacoré. As irmãs. Enacoré. Pronto. E a gente termina no verso 20. Julgou Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Quantos anos? Ok. Levante o rosto e olhe para mim aqui, por favor. Eu estava pedindo a Deus uma palavra, porque esse altar aqui é um altar muito sério. E essas conferências que a igreja promove, acredito que tem como maior objetivo fortalecer a fé para esses próximos 12 meses que se inicia nesse mês. Então essa conferência, além de ser profética, é uma conferência de ajuste, de direcionamento, literalmente. Acabou de chegar também mais 2 ovelhinhas ali, bispo. São obreiras ali da igreja. Irmã Jura, faça assim, Jura. Olha que benção, Rebeca também chegou. Rebeca, meu Deus, que alegria, está cheio de assembleiano aqui. Maravilha, coisa linda. Queridos, eu estava pedindo a Deus, Senhor, é uma conferência tão especial, tão marcante, me dá algo para que eu compartilhe com os teus filhos ali. E como o tema é ativação, o Senhor Deus me fez ver o livro dos Juízes de um modo diferenciado para ministrar nessa conferência, nessa noite aqui. A chuva impossibilitou algumas pessoas de vir. Então quem está nessa noite aqui é porque foi selecionado pelo próprio Deus. Então escute isso. Esse mês de janeiro é quando eu sou anualmente lembrado, especialmente no mês de janeiro, que eu não sou mais adolescente, porque no próximo dia 28 eu completo mais uma primavera. Repetindo, 28 de janeiro, bom? 28. E ciente disso, eu sempre faço uma análise, né, da jornada que a gente tem feito. É o que você faz também geralmente no começo de ano ou no término dele. Erros, acertos, virtudes desenvolvidas, defeitos minimizados, além dos planejamentos. E eu glorifico a Deus, porque Deus sempre será o nosso Deus. Seja nos nossos defeitos, nas nossas virtudes, nas nossas qualidades, em tudo Deus será o nosso Deus. Se tem um nome pelo qual Deus aprecia muito, é que Ele era conhecido como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por que essa expressão se repete na Bíblia várias vezes? Porque Deus é o Deus do velho, Deus é o Deus do jovem, Deus é o Deus do adolescente, Deus é o Deus da mulher, do homem, da criança. Deus é Deus de Abraão lá atrás, do passado. Deus é o Deus do presente, de Isaac. Deus é o Deus do futuro, é o Deus de Jacó. Então, irmãos, quando eu me deparo com essa expressão de que Deus é inamovível, Deus é atemporal,
Para Deus não existe passado, presente, futuro. Para Deus sempre existirá aquilo que a Bíblia chama de o hoje. Porque no hoje para Deus já existiu, no hoje para Deus já está acontecendo o teu presente e o teu futuro, e no hoje já aconteceu o teu passado. Deus é inexplicável, já dizia aquela canção, ninguém explica Deus. E esse Deus, em determinado momento da história humana, Ele faz com que alguns personagens apareçam na história, e esses seres humanos, que se parecem comigo e com você, nos ensinam e literalmente deslacram muita coisa na nossa vida, para que a gente viva algo especial de Deus. Falando nesses seres humanos, que a Bíblia vai chamar em Hebreus capítulo 11 de heróis, eu encontro esse cidadão que a gente conhece como o homem mais forte que a humanidade já teve. E não foi Thor, nenhum daqueles da Liga da Justiça. Estou falando do Sansão. Aquele homem nascido desde o ventre, consagrado a Deus, 7 tranças lindas que davam inveja a qualquer mulher em Israel. Diz o texto sagrado que ele era alto, forte, belo. Sansão, irmão, olha para mim aqui, não tem nada a ver. Alto, pastor Ananias, belíssimo. E a Bíblia diz que o nascimento dessa criança chamada Sansão foi num ventre que não podia dar luz. Deixa eu falar de novo. Enquanto sonoplasta, só dá uma melhorada aqui e eu prometo não gritar. Aqui, por favor. Isso, vai ganhar um beijo depois do culto. Sansão, ele é gerado no ventre da sua mãe, e a Bíblia não cita o nome dela, mas cita o nome do pai. O nome do pai era Manoá. Esse casal que morava numa vilazinha, num vilarejo chamado Zorá, perto das cercanias ali de Canaã, eles eram da tribo de Dan. Um casal que temia a Deus, ambicionava ter filhos, mas o ventre da mãe era travado, bloqueado, infértil. E o período histórico é interessante falar isso, porque Israel estava já em Canaã, morando na terra da promessa, mas toda a terra estava encharcada de inimigos, e a Bíblia chama de filisteus, aquela raça nojenta que não adorava Deus, eram idólatras, eram feiticeiros, e nessa época dos juízes, cultuavam uma divindade chamada Dagon, um falso deus, que era metade da cintura para cima homem, e da cintura para baixo peixe, um deus pagão que os filisteus adoravam em Canaã. E toda a cultura idolátrica a Dagon emanava em Canaã uma espécie de encantamento, uma espécie de malignidade que pairava no ar, fazendo com que até aqueles que se diziam crentes tivessem a sua fé apequenada. Sabe aquela coisa de ter vergonha de falar que é crente na escola? De ter vergonha de falar que é da ICP lá na faculdade? Que é tímido, ninguém sabe, porque existia uma atmosfera, existia um clima pesado em Canaã, além da opressão que os filisteus impunham sobre toda a Canaã. Os crentes, que eram chamados de israelitas, viviam então de uma maneira muito anônima, muito apequenada. Mas numa daquelas tardes, e já se passou 40 anos que Israel entrou em Canaã, debaixo do jugo dos filisteus, mas Deus, como é Deus, Ele envia um anjo, e aquele anjo, como se fosse um drone, sobrevoa toda Canaã. Aleluia. A Bíblia diz no capítulo de número 15, que ele encontra, o anjo do Senhor encontra esse casal da tribo de Dan, na cidade de Zorá, e ele vai e fala com a mulher que não pode ter filhos, porque o ventre é infértil. O anjo do Senhor apresenta para ela e diz: você vai ficar grávida, e aquele que vai nascer de ti
vai ser nazireu de Deus. E ele vai ser nazireu desde o ventre até a sua morte. Ele foi selecionado para ser ungido, para ativar o que está desativado aqui nessa comunidade, nessa nação. Mas você, como mãe, vai ter que fazer algumas coisas, e isso vai ser como exemplo. Ele, como é nazireu, não vai poder beber bebida forte, chegar perto de qualquer coisa imunda ou podre ou morta, e não poderá cortar o cabelo. Mas antes dele fazer isso, você, como mãe, gerando a criança no ventre, não vai poder também nem beber bebida forte, nem chegar perto de coisas imundas, e você vai ter que dar o exemplo. Você vai ter que dar o exemplo. Fala assim comigo, exemplo. Irmão, preste atenção, porque a mãe deveria dar o exemplo. Vai doer até em mim agora. O menino que vai nascer em você, ele vai olhar o exemplo do pai e o exemplo da mãe. Isso aqui me ensina que nesse ano você vai ter que ser exemplo de uma vez por todas na tua casa. Porque vamos falar uma coisa, essa coisa de paternidade, essa coisa de legado, tudo começa pelo exemplo. Então por que alguns de nós em casa, você mãe, manda a tua filha orar, sendo que você nem ora? Eita, acabou glória. Ô menina, vai ler a Bíblia. Nem a senhora lê, irmã, nem o senhor lê. Teu filho vê você no sofá da sala com outras coisas, só não com Bíblia na mão. Tua filha vê você o tempo todo só vendo aquilo que não agrada a Deus naquela TV ou no celular. Para com isso e começa a mostrar exemplo dentro da tua casa, porque vai ser esse ano que você e a tua família vão ser salvos, e vai ser através do teu exemplo. Alguém tem coragem de glorificar a Deus ouvindo isso aqui? Você entendeu, mãe? O teu filho vai fazer algumas coisas, mas é você quem tem que fazer antes. É você quem tem que dar o exemplo. Porque o livro mais sábio da Bíblia, se é que existe o mais sábio da Bíblia, mas o livro cujo autor foi o homem mais sábio da Bíblia, Provérbios capítulo 22, ele diz assim: ensina o menino no caminho. Não é para ensinar o caminho, é para ensinar no caminho. Então eu pego na mão dele e digo: isso aqui é oração, isso aqui é igreja, isso aqui é a leitura da palavra, isso aqui é princípio, isso aqui é família, isso aqui é o caminho. É no caminho que nós temos que ensinar a próxima geração. Aí eu me lembro aqui, pastora Damares, aquela criança que o pastor da família foi na casa visitá-los. E aí o menino, um garotinho pequenininho, olhando para o pastor o tempo todo, olhando. E ele orava assim, olhava curiosamente, olhando. O tempo todo olhando, cada movimento do pastor, aquele menino olhando. Aí o pastor achou curioso: menino, por que você está me olhando assim o tempo todo? Será que eu estou sujo? Não, pastor, é que o meu pai fala aqui em casa o tempo todo que o pastor da igreja tem duas caras, eu estou procurando a outra. Levante a sua mão lá em cima, por favor. Diga assim: esse ano, eu também falo, eu darei mais exemplo. Porque os meus filhos serão impactados pelo meu exemplo. Esse é o ano.
Esse é o ano! Esse é o ano! Glória a Deus! Então preste atenção, maravilha! Escuta isso, escute. O menino nasce de um ventre infértil. Então ele já nasce já debaixo de milagre estrondoso, absurdo. Por onde Sansão anda, as pessoas diziam, lá na cidadezinha de Zorá, aí vem o ungido desde o ventre, e saiu de um ventre que não podia dar luz. Olha o milagre andando. Você sabia que esse ano vão notar você diferente? 5 mãos, 3 amém, 1 aleluia. Vou falar de novo. Esse ano você andará diferente. Sansão entra na adolescência, sai da infância, entra na fase da juventude, e ainda a cultura do ídolo Dagon e o seu encantamento apavora a cidade de Zorá, o vilarejo de Sansão e Canaã inteira. Os filisteus estão subjugando a nação, mas Sansão só está esperando o start de Deus. Porque Deus selecionou Sansão, e a Bíblia diz que ele foi gerado e nasceu para liquidar essa cultura de paganismo e de jugo na nação, ou seja, os filisteus. Ele nasceu literalmente para liquidar filisteu, de uma vez por todas. Agora escuta isso. A cultura é de Dagon, e aquele encantamento maligno perpassa toda aquela geração. Mas desde sempre o compromisso com Deus não é que os seres humanos fiquem debaixo de encantamento. Como é que foi o culto hoje, irmão? Ah, foi encantado. Não tem essa história de culto encantado, irmão. Tem culto ativado, tem culto impactado. E eu aprendo uma coisa, eu pedi essa palavra e Deus me deu na madrugada, irmão. Escuta isso. Aleluia. Há uma diferença de encantamento para adoração. Dagon exercia uma cultura pagã e gerava encantamento. Tem nada de Deus. Deus queria virar o disco, virar a chave, para que a nação pudesse trocar encantamento por impacto de adoração. Porque o que impacta a vida de uma pessoa não é um encantamento, é o nível da adoração que sai de um coração agressivo para Deus. E Sansão ainda não está entendendo isso. É quando ele tem a primeira experiência, quando o Espírito de Deus lhe toma, e é a primeira vez que ele sente o impacto daquela atividade espiritual. A Bíblia diz no capítulo 15 que o pai e a mãe dele estão descendo, perceba, ele está com os pais, ainda em fase adulta, ele é jovem, mas ele ainda honra pai e mãe. Eita Jesus! O Sansão é forte, musculoso, bonito, mas ele ainda depende da mão velha da mãe e do pai para o abençoar na sua caminhada. Eu não sei se tem alguém entendendo essa linguagem aqui. Eu acho que está na hora de você parar um pouco de falar alto com a sua mãe, irmã. Fala um pouquinho mais baixo com seus pais. Oh meu Deus, Jesus da glória. Para com essa história de bater porta na cara de pai, na cara de mãe, porque foi eles quem através de Deus gerou você. Sansão está do lado do pai, do lado da mãe, e um leão aparece.
Aí a Bíblia diz que foi o primeiro momento que Sansão sentiu aquela ativação espiritual. O Espírito de Deus toma Sansão e ele literalmente rasga, como se rasgasse uma folha, o leão no meio. Mas ele só faz o que faz por causa do Espírito de Deus. Posso te falar uma coisa aqui, irmã? Não fica chateada comigo não. Você só canta como canta por causa de Deus. Você só prega como prega por causa de Deus. Você só tem o que tem por causa de Deus. Você só está onde está por causa de Deus. Levante a mão. As portas que vão se abrir esse ano para você só vão ser abertas por causa de Deus, de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. Por causa de Deus. Fico vendo esses músicos aqui. Cadê o Lucas? Cadê o Lucas? Lucas está aí? Ô Lucas, Deus abençoe. O Isaías aqui, toda essa equipe, o Leandro, esses músicos aqui que tocam, coisa linda, e não fazem mais do que a obrigação de vocês. Aleluia. É isso mesmo. Porque para Deus tem que ser só o melhor louvor. Amém ou não amém, irmão? Só o melhor, a melhor instrumentalidade que só a ICP tem aqui. Então glorifique a Deus, porque vai vir mais unção de Deus para esta casa. Sansão só despedaça leão por causa do Espírito Santo. Sabe qual foi a segunda experiência que o Espírito Santo toma Sansão? No episódio daquelas 300 raposas. Eu dei risada hoje, irmão, lendo isso. Você sabe o que é 300 raposas com fogo na cauda? Eu peguei uma outra versão, porque agora dando aula de teologia você tem que ter mais de uma versão. Bispo, tem uma versão que literalmente está escrita assim, ó, não sei se a sua está assim: 300 raposas com fogo no rabo. Literalmente, irmã, já imaginou? 300. Aí eu fiquei imaginando, Deus é tão Deus que Deus, nessa parte Deus foi hilário. Porque lá atrás, anos atrás, ele pega 300 com Gideão, 300 homens. Agora, ele vai pegar 300 raposas, só para os céus dar risada. Porque quando Deus quer, Ele faz, irmão. Quando Deus quer, Ele faz. 300 raposas com fogo na cauda, e elas entram na seara dos filisteus, que sai pegando fogo, vai incendiando, destruindo a seara dos filisteus. E ele só faz isso, esse movimento de incêndio destrutivo, por causa de Deus. Você não conseguiria juntar em par raposas e atear fogo. Só faz coisas impossíveis por causa de Deus. Aleluia. 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 Escuta isso. Sansão está tendo experiências com Deus. Ele está descobrindo que ele tem dons, que ele tem uma unção, e isso ele acha muito fantástico, ele acha isso o máximo. Mas de repente, abrindo um parênteses aqui, a gente só vê Sansão como aquele que pisou na bola. A gente só tem a tendência de ver os erros e os defeitos das pessoas. Eu estou te mostrando um ser humano na virtude de Deus. Esquece Dalila, irmão. Olha Sansão agora como um homem de Deus. Porque sempre nós teremos a tendência de ver o erro. Mas eu vou lhe mostrar hoje um Sansão que viveu numa ativação espiritual extraordinária.
Depois que ele tem essas duas experiências, a Bíblia nos diz que ele vai para um campo de filisteu, liquida alguns filisteus ali, e ele sobe para uma rocha e fica dentro de uma caverna ali. É quando os filisteus descobrem que ele está ali, e vai para lá para vingar, vai para lá para pegar Sansão. E eu não quero entrar em detalhes, o fato é que Sansão é convidado a se retirar daquele local e se entregar para os filisteus. Mas como que alguém ungido, que carrega em si uma unção, vai ficar subjugado diante de um filisteu incircunciso, irmão? Como? Não dá. Colocaram umas cordas nos braços dele, e quando eles estão chegando, escoltando Sansão, e a Bíblia diz que era 1000 filisteus, 1000 inimigos estão levando aquele crente, atados, pensando que venceram. A Bíblia diz, eu queria que a gente visse na tela aqui, consegue colocar aí? Coloca aí, por favor. Capítulo 15 de Juízes, você precisa ver isso. Capítulo 15 de Juízes. Está escrito, no verso de número 14, Juízes, capítulo 15, e o verso de número 14, escuta isso. E vinha ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando, achando que pegou o crente, pegamos ele. Porém, o Espírito do Senhor, de novo, se apossou dele, e as cordas que ele tinha nas mãos se tornaram como fios de linho. Segura na mão do seu irmãozinho, rapidinho. Fala assim para ele: esta amarração é por pouco tempo. Fala. É por pouco tempo. Não é para sempre, não. Não é para sempre, não. Irmão, como o filisteu gosta de perseguir Sansão. Como que crente, irmão, incomoda. Como você incomoda, irmã. Como que você incomoda. E a pergunta é: por que não te erram? Aleluia. Porque falam mal do crente, falam mal da serva de Deus, falam mal do jovem que leva a Deus a sério, fala mal. Por que não te erram? Eu me lembro daquela cantiga que a gente cantava quando criança, né? É mais ou menos assim. Mais ou menos assim, Isaías. Um crente incomoda muita gente, 2 crentes incomodam muito mais. A ICP incomoda muita gente, e nesse ano incomodará muito mais. Irmão, vão pegar Sansão, amarra ele, mas é por pouco tempo. Aí o texto sagrado nos diz, cadê? Isso. Coloca o 15, por favor. Olha aí. Quando ele despedaça aquelas cordas, ele olha, não tem lança, não tem espada, não tem navalha, não tem nada, tem nada. O que tem é uma queixada de um jumento que morreu há poucos dias, está fresca ainda. Aí ele pega aquela queixada de jumento e feriu com aquela queixada, aquele pedaço de osso, 1000 filisteus. Mil filisteus. Escuta isso. Eu estou falando de um homem dotado de unção de Deus,
que se utiliza de algo inusitado, um pedaço de osso, e aquilo na mão dele vira algo destrutivo, e a queixada se torna a extensão do braço dele, e ele sai liquidando os inimigos. Irmão, um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio do Espírito Santo, ele liquida mil homens. Sabe o que é isso? Ele nasceu para isso. Mas só que essa não é ainda o cerne da mensagem que Deus me deu. Estou chegando lá, tenha paciência. Depois que Sansão faz aquela obra de liquidação de inimigos, dá para imaginar a mão dele banhada de sangue, o cabelo suado, misturado com sangue. Ele está ofegante, cansado, ele está esgotado, cansado, e ele se senta, e ele vê aquela montanha de inimigos mortos. Já assistiu 300? Aquele filme que foi montada uma parede de corpos de inimigos expostos. Era mais ou menos aquilo, mas um homem só está contemplando aquilo. Vamos ver o que vai acontecer? Verso de número 16. Sansão vai fazer uma musiquinha em cima daquilo que aconteceu. Isso que a gente está vendo. Disse Sansão: com uma queixada de jumento, montões sobre montões, com uma queixada de jumento, feria 1000 homens. Sansão montou ali na hora um single. Viu, Isaías? Um single. Isso aqui é uma cantigazinha. Ele começou a olhar e ficou ostentando. Ostentou tanto que fez uma musiquinha em cima daquilo. E aí ele vai ficar tão iludidozinho. Por que ele está tão iludido? Lembra do que eu falei? Daquela atmosfera de encantamento? Pegou ele ali. Ele vai ficar iludido, ele vai ficar ludibriado, achando que foi por causa dele. Ele está dizendo: eu feri com uma queixada, eu fiz, eu aconteci, eu. Ele ficou tão fora de si que ele botou um nome para aquele contexto. Ele coloca o nome do 17 melhor, 17, lá no finalzinho, chamou aquele nome de Ramat-Lehi. Qual o nome? Ramat-Lehi. Olha para mim, sabe o que significa Ramat-Lehi? Sansão colocou lá: o monte da queixada. É isso que significa. Já imaginou? Postou e colocou hashtag Monte da Queixada. Sansão, mas você só fez o que fez por causa de Deus. Você esqueceu disso? Que encantamento te pegou para você temporariamente achar que foi você? Então a gente vê Sansão lá na frente caindo e acha que foi lá a queda dele. Não percebe que pequenos deslizes vai criando as portas para grandes quedas. Nesse local foi a primeira brecha que ele deu. Ele disse: eu fiz. Fez a musiquinha, postou no Insta, botou o nome da geografia e tudo estava orbitando nele. Mas Deus, que é tão Deus, vai fazer alguma coisa. Olha o 18. Aí ele teve sede, aí ele vai fazer uma coisa. Clamou aos... agora que você lembrou que você é ungido. Agora que você lembrou que foi Deus. Pela mão do teu servo, tu deste essa grande salvação. Aí ele diz: eu vou morrer agora de sede. Porque ele estava cansado, ofegante, esgotado, cansado. Aí ele diz: eu nessa sede, eu vou cair na mão desses incircuncisos. Ou seja,
já tinha mais filisteus vindo do encalço dele. Se algum filisteu olhasse Sansão naquela condição de cansado, de esgotado, de vencido, seria o fim. Aí ele vai clamar ao Senhor. Ele vai clamar ao Senhor. Agora olha o que diz o outro verso. Então Deus fendeu uma cavidade que estava na queixada, e saiu dela água e bebeu. Olha para mim. Ramote Leí, monte da queixada. Ramote Leí, a minha ostentação, a minha fabricação de egoísmos, o meu mundinho. Eu tenho o que tenho por causa do meu curso, eu tenho o que tenho por causa do meu braço, eu tenho o que eu tenho, é o meu Ramote Leí. E eu posso dizer uma coisa para vocês, não fique chateado com o pregador, não fique. Nós temos uma alta capacidade de fazer e de fabricar ídolos. Nós temos uma grande capacidade de fabricar ídolos. Tem um autor que eu gosto muito, talvez você conheça, o nome dele é Tim Keller. Ele tem uma frase que ele diz assim no livro chamado Falsos Deuses. Ele diz que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Um dom pode se transformar para mim em um ídolo. Um filho pode transformar-se para mim, na minha deliberação, um ídolo. Um momento que eu estou vivendo excelente financeiro, pode se transformar isso num ídolo. Pode se transformar em queixadas, nas quais eu vou levantar e vou dizer: uau, o monte da queixada. Mas eu descubro lendo essa palavra, e quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Este ano, a proposta de Deus através desta conferência, especialmente nessa noite aqui, é fazer com que eu e você troquemos a queixada pela fonte. Quem pegou? Quem pegou? Fala sério, quem pegou? Quem pegou? Fala assim comigo: vitórias e conquistas não podem virar ídolos para mim. Sansão estava ali contemplando aquilo, se idolatrando, criando tudo. Aqui é o meu reduto. Mas aí ele sente sede, porque conquistas e bênçãos e vitórias e sucessos não preencherá aquilo que de fato é só o Espírito quem preenche. Ele sentiu sede, bispo. Aí ele vai clamar a Deus, e nesse clamor ele me ensina que ele reconhece, ele agradece, mas Deus faz com que ele vá mais para frente, passe para o próximo nível. Sansão, você está grudadozinho com essa queixada, e eu quero te elevar de nível neste ano de 2024. E a palavra que eu dei lá na nossa igreja, eu vou lançar aqui, com todo tremor e temor, porque eu estava pedindo a Deus uma palavra para o primeiro culto daquele ano, deste ano, e vocês se lembram disso. O ano só será diferente se você for diferente. Sansão, você está grudado com essa queixada. Eu tenho níveis elevados para você. Pula para o próximo nível, porque Deus tem mais. Eu sou grato pelo que eu já tenho, mas eu não me acomodo aqui, porque Deus tem mais, Deus tem mais, Deus tem mais, Deus tem mais, Deus tem mais.
Bate na mão dele, no ombro dele, fale alguma coisa e diga assim: Deus tem mais, 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 Deus tem mais. Deus tem mais. Ele clama. Ele clama. Aí Deus vai fazer um movimento, irmão. Deus vai abalar. Oh, meu Deus. Deus vai chacoalhar aquela montanhazinha da ostentação. Deus vai balançar o local que sustenta a tua ostentação. Por que ele vai fazer isso? Para que a fonte apareça. Vai ter uma pequena desestabilidade nesse comecinho, mas daqui a pouco você vai ver uma água saindo. Oh, glória a Deus. Você vai notar que aquela sensação de desestabilização vai começar a gerar estabilidade e vai começar a gerar água. O que está acontecendo? É água, é água, é água. É água que vai matar a tua sede. É água que vai matar a tua sede. E aquele estoque, eita meu Deus, aquele estoque de oração que você acumulou em 2023, esse ano, você vai ver a água começar a gerar. Quem tem ouvidos para ouvir, só quem tem ouvidos para ouvir, levante uma de suas mãos e diga: eu entendo essa palavra, eu compreendo que Deus fala comigo. Eu creio nisso. Deus tem mais. Deus tem mais. Deus abala, fende aquela rocha, aquele contexto que sustentava a ilusão de Sansão. Oh, glória a Deus. Muita ilusão, muita utopia, muita queixada ideológica, subjetiva. Deus vai furar esse balão de ilusão que você criou, irmão. Porque esse é o ano. Esse é o ano. 3 amém, 2 mãos, 5. Vocês estão cansados? Vocês estão cansados? Vocês estão cansados? Esse é o ano da ativação de Deus na sua vida. Eu estou crendo tanto nisso, bispo. Eu estou crendo tanto nisso. Os irmãos estão aqui da nossa igreja. Ano passado o ministério nos solicitou para estar numa congregação. E o projeto era reativar. E a ideia era dar um dinamismo para aquela congregação que estava ali há quase 19 anos. Em um salão pequeno. E a ideia foi, o projeto inicial foi alargar as estacas, esticar a tenda. E a gente começou a trabalhar, bispo. Não sei se eu compartilhei contigo esse ano, mas inclusive aquele púlpito que o Senhor me deu, me presenteou, agora virou um xodó. Para onde eu vou, para toda a igreja que eu sou comissionado, ele vai comigo. Viu? Ele está lá, aquele púlpito lá de acrílico. Escuta isso. Uma congregação que estava lá, ia fazer 19 anos, com a graça de Deus, em 8 meses de trabalho, nós saímos daquele contexto, fomos para um outro endereço, porque não comportava mais, especialmente para as crianças. Detalhe, o endereço onde nós estamos agora, de cara, tinha um salão, onde fazia trabalho de macumba, vendia coisas assim, bem em frente à igreja dos crentes. E agora? Com 2 semanas, aconteceu alguma coisa que botaram a plaquinha lá, aluga.
E a gente está trabalhando, e a gente está vendo o mover de Deus. A gente está fazendo desde segunda-feira, essa semana inteira, semana pentecostal, todos os dias. Só não fiz hoje por causa da ICP. Hoje não teve. Aleluia. Mas amanhã vai ter o encerramento. Eu estou dizendo que Deus tem mais. 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 Levante a mão. Esse é o ano que Deus vai surpreender você. Irmão, vou encerrar agora. A fonte surgiu. Sansão se abebera daquela água. Aí a gente precisa do verso 19. Cadê o 19? Escuta isso. Deus fendeu uma cavidade, saiu água, ele bebeu. Aí olha o que vai acontecer. Recobrou o seu espírito. Reanimou-se. Aí você troca essa palavra por ativação. Por isso chamou aquele lugar, ele vai mudar até o nome. Até a geografia vai ser mudada. Eu não sei se tem alguém pegando aqui. A ativação acontece, a geografia é alterada, a nomenclatura muda. Aí ele vai dizer o seguinte: que mané queixada, agora é a fonte do que clama. Que no original quer dizer Enacoré, que quer dizer a fonte do que clama.